As favelas no Brasil surgiram do processo de urbanização desordenada, impulsionado pelo êxodo rural e pela industrialização a partir do final do século XIX e início do século XX. Essa expansão urbana sem planejamento resultou na ocupação de áreas periféricas, muitas vezes em terrenos irregulares e de risco, onde a população de baixa renda, sem acesso à moradia digna, se instalou. Mas é isso, rapaz, é uma situação que... Professor bonito, vamos com essas molecadinhas tudo pra capoeira, hein? Tô esperando. Bora, obrigado, hein? Vamos pôr a molecada pra treinar. Então, Mestre, vendo essa molecadinha aí, eu lembro da minha infância. é importante, essas coisas, é muito marcante na vida. Porque quem viu essas crianças, viu também você. Sim. E às vezes as pessoas olham um ambiente assim, de periferia, e acham que essa pessoa não tem nenhum conteúdo. Mas olha, veja bem a sua trajetória, o quanto você já contribuiu em todos os lugares que você já frequentou, quantas crianças você já tirou da rua, quantas pessoas hoje estão formadas aí profissionalmente. E você agora está trabalhando de uma outra maneira, fora do país, levando a capoeira aí para o exterior. E quando faz uns eventos, os seus eventos estouram no mundo. Então, o quanto que o seu trabalho dentro da nossa capoeira contribui para que as pessoas comecem a olhar a capoeira de uma outra forma, tem uma outra ótica. Saber que a capoeira é uma ferramenta mesmo de sociabilidade, uma ferramenta de querer o melhor para o ser humano. Poucas pessoas sabem o quanto vale a movimentação da capoeira. E aí, bonito, ouvindo as palavras do mestre aí, é um incentivo para que você não pare. Tenha força, tenha foco, que dessas crianças vai sair um mestre de capoeira através do seu trabalho. É isso mesmo. Com certeza. O que eu faço mais, que eu mais gosto de fazer é isso aí. O meu trabalho tirando as molecadinhas da rua. É de coração, né? Incentivando ela a ser um profissional na vida. É verdade. Tomar um Guaraná? Não, vamos tomar um suco, é melhor, né? A Vila Esperança, em Cubatão, surgiu na década de 1970 como uma área de invasão, às margens da antiga estrada de ferro Santos-Jundiaí, impulsionada pela construção da rodovia dos imigrantes. Com o tempo, o local se consolidou como uma grande comunidade, que em 2011 iniciou um processo de urbanização e realocação de famílias para dar lugar às obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Seu surgimento está ligado à construção da Rodovia dos Imigrantes, que ocorreu na mesma época. A área invadida abrange outras localidades, como Sítio Novo, Ilhabela, Morro do Índio e Imigrantes, e localiza-se entre os bairros de Vila Natal e a rodovia. A primeira lembrança da minha capoeira e como eu comecei foi através de um amigo, né, que nós dois estávamos se pegando do tapa, né, e tinha o irmão dele que separou a briga e falou: moleque, você é muito bom de pancada, eu quero ver você dentro da capoeira, você não está afim de conhecer a capoeira? Aí eu falei: tô, o Finado Paraná. O Finado Paraná foi através dele que eu conheci a capoeira, né? E conheci o mestre André, mestre Geraldo. E falei: mestre, posso treinar com o senhor? Aí ele: pode, mas aqui tem disciplina. Eu tinha 8 anos de idade e minha mãe trabalhava como a cozinheira, meu pai era mestre de marcenaria. E eu perguntei: pai, eu posso ir treinar capoeira? Aí ele autorizou: cuidado, hein, menino, para não se machucar. A minha mãe disse: vai, que se seu pai liberou, você pode treinar. E aí eu segui carreira dentro da capoeira, né? Não só na capoeira, como karatê e kung fu, mas eu parei mais na capoeira. O lugar que eu morava era Vila Paris, as casinhas eram mais ou menos
não muito boa, né? Que passava a maré na frente, né, da minha casa, e sempre tinha ratos, tinha um monte de criança brincando no meio, né? Tinha criança descalço. Eu, principalmente, eu já peguei amizade e já fui brincar com as crianças e vivi lá naquela favelinha lá chamada Vila Paris. Sim, via muitas mortes, né? Morte de pessoas de dia, à noite, né? Matava 2, 3, no outro dia matava mais 4, né? Assassinato direto. E a gente tinha medo daquilo ali, né? Mas depois eu fui acostumando, ia lá ver o que se passava de perto. Eu ia por causa que as crianças, né, e a disciplina também, que já é diferente. E para não ficar na rua vendo aquelas coisas erradas, né? As coisas erradas que tinha no meio da rua, lá naquele bairrozinho, né? Era um crime atrás do outro, né? Fomos criados junto com o mestre André, mestre Beto, mestre Tatinha, Pavão, né? E muitos mestres, né? E professores, tudo junto da gente hoje. Iniciei a capoeira em 1978, na extinta Vila Paris. A gente começou por falta de outras coisas para fazer, porque só tinha isso, né? Só tinha a capoeira e a rua, né? E a gente quis a capoeira como uma forma de sair da rua. Quer dizer, a gente quis não, né? Os meus pais, né? Os nossos pais acharam melhor a gente fazer uma atividade física, já que era um tempo de muita violência, né? De muita criança na rua, de muita gente morrendo, de muita bagunça, muito tiro. E era um bairro muito pesado, né? Então a gente optou por fazer aula de capoeira, né? Lá na Plimec, entendeu? Nesse ano aí de 1978, 79, como já faz muito tempo, né? Então a gente tem tem poucas lembranças, né? Mas foi uma época muito boa, né? Porque a gente se apaixonou pela capoeira assim que viu, né? E foi até uma fuga, né? Para não, quem sabe, dessa época pra cá a gente teria sido coisa pior, ou já tá morto e tal, entendeu? É isso. Eu tive vários amigos, né, que convivia comigo na capoeira, né, que convivia comigo na rua, entre futebol, que eu jogava uma bolinha, né, e nisso aí eu não sabia que eles eram envolvidos com coisas pesadas, que é droga, roubo, e alguns perderam a vida aí por motivo de droga e roubo, né? Alguns que escapou não sabem viver no mundo, tá louco, perdido no mundo. Eu conheço alguns da minha adolescência ainda. A gente tinha contato com tudo, com tráfico, prostituição, era gente morrendo todo dia, entendeu? A média de assassinato lá nesse bairro que a gente morava era de 5 a 10 pessoas por noite, né? Então era complicado. Chegou uma época lá de ir até o exército lá para tentar conter essa onda de violência, entendeu? Me ajudou muito, né? Me ajudou na hora da disciplina, quando ia arrumar serviço, né? Na hora de falar com alguém, conversar, saber conversar. Ela me ensinou a correr atrás do objetivo, um emprego bom, né? Me deu muitas profissões e tudo isso aí eu agradeço a capoeira. Vai ter aula hoje, professor? Vai, tô indo agora. Beleza, vai pegar a roupa já. Eu nunca pensei em me formar professor, né? Porque meu objetivo era só treinar e dar aula, né? Que eu comecei a dar aula com cordão verde, né? De lá pra cá eu vim
dando Seu aula Zé. até hoje, Bom. quando me formei a professor, Olha. né? E tô aí para ajudar a Minas Guerreiro, né? E tudo que ela precisar de parte de dar aula, né? Mostrar movimentos para as molecadinhas e fazer meu trabalho, né? Para ajudar a população aí, tirar essas molecadinhas aí, incentivar elas na capoeira, né? E disciplinar para elas ser alguém na vida. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Bom? Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem? Olha, todo mundo vai saindo, quem cumprimentei, né? Vocês gostam de pegar na minha mão. É a lua de frente. Ó a mão. 1, 2, 3, 4. O trabalho que o professor Bonito faz na comunidade, ele engloba muito a capoeira, ou seja, no setor de disciplina, respeito, dedicação, entendeu? Que é o que ele tem. E ele mostra para os alunos o respeito e a disciplina, ou seja, o aluno dentro da capoeira, ele tem que ter respeito, disciplina, fazer o que o professor faz, e o Bonito faz isso muito. E eu admiro muito ele, por quê? Porque ele dá aula quase toda semana e não falta um dia. E eu acho que ele, entendeu? Ele é um exemplo na comunidade, porque ele ajuda muito a comunidade nisso. Por quê? Porque ele faz a comunidade enxergar a capoeira melhor, com mais respeito, com mais disciplina. Isso é muito bom para a capoeira e para nós da comunidade. É isso que eu acho dele. Trocando para trás. Isso, vai, troca lá. Ó, joga. Olha lá, é a mão no rosto lá, vai. Isso, vai. Olha lá. 3, lá. Vamos. Chega lá, levanta essa perna, estica essa perna. A capoeira para mim, na minha vida, ela é praticamente tudo. Pela capoeira eu conheci meu serviço, pela capoeira eu consegui ir pelo caminho certo, porque na realidade, como diz na periferia, quando a gente vive na periferia, a gente tenta se adaptar o que tem na periferia, o que ela pode dar para nós. Mas o que eu fiz? Eu consegui, através da capoeira, desenvolver uma qualidade de vida melhor para mim, entendeu? Eu consegui ser um cara trabalhador, ser um pai de família, ser um mestre de capoeira e ser um cara respeitado dentro da comunidade. A capoeira, originada no período da escravidão como forma de resistência e defesa, encontrou nas favelas um espaço para sua preservação e continuidade, tornando-se uma ferramenta de integração social, preservação cultural e empoderamento comunitário para jovens e moradores. A prática une os elementos de luta, dança e música, que já carregam a ancestralidade e a identidade afro-brasileira, e os transforma em uma forma de construção de comunidade e combate a problemas sociais, como o desamparo e a falta de oportunidades, tal qual a capoeira fez por séculos. A Cota 200 é um local que, cada vez que eu venho aqui, me relembra a minha infância. Foi um lugar que eu vim do bairro da Vila Paris para poder jogar capoeira. E aqui tinha grandes capoeiristas na época, né? E eu era uma criança ainda, e jogando com as crianças aqui da Cota me ajudou muito no meu desenvolvimento para capoeira. Bom, conheci a capoeira no final da década de 90, né? Ali próximo ali de 98. Vi alguns amigos praticando capoeira no quintal da casa. E toda vez que eu saía da escola, eu vi eles praticando capoeira. Falei, pô, acho que eu vou fazer esse negócio aí. Não entendia bem o que era, não sabia. E fui fazendo as aulas assim, as brincadeiras, né, de criança na época. Aí me encantei pela capoeira, me apaixonei pela capoeira.
e resolvi entrar na academia para poder enfatizar mais, né? Pegar mais, praticar mais. Minha família, mais a minha mãe, né? Que sempre apoiou, que sempre foi as minhas graduações, batizados. Meu pai nunca foi muito de ir muito me ver na capoeira, né? Mas foi algumas vezes. Mas ele não deu aquele apoio no começo. Mas minha mãe sempre esteve junto comigo, então foi bem tranquilo. Meu pai falava que não, tem que estudar para ser alguém na vida, a capoeira não leva você a lugar nenhum e tal, essas coisas. Só que conforme o tempo eu consegui conciliar a escola com os treinos de capoeira, então ele viu que não, peraí, ele não está deixando a desejar na escola, ele é um menino obediente em casa, faz todas as tarefas, então não tem porquê de não deixar ele treinar capoeira. Quando eu fui até ele falar, pai, eu preciso tirar o passaporte, que eu estou com passagem marcada para fora do país. Eu vi o brilho nos olhos dele, tipo de, meu filho conseguiu chegar onde ele quis, chegar na graduação que ele queria, se tornar um mestre e conhecer o mundo. E graças a isso foi a capoeira. Na minha adolescência, a capoeira foi uma ferramenta muito importante na minha vida, né? Porque eu segui um caminho diferente dos meus colegas, né? Eu e meus irmãos, nós seguimos caminhos diferentes porque o caminho que a gente escolheu foi a capoeira, né? E meus colegas foi a criminalidade, né? Foi droga, roubava, né? Muitos colegas mesmo, conhecidos meus, morreram na época, né? Outros foram presos, né? Infelizmente foram presos por escolher esse caminho, né? E eu e meus irmãos, graças a Deus, a gente chegou à época de treinar com mais de 300 alunos e hoje, na atualidade, a gente está em 3, 4 pessoas que estão treinando desde a época da minha infância. A capoeira, ela, né, depois da minha infância, dessa adolescência minha, a capoeira ela me transformou no homem que eu sou hoje, né? A capoeira ela me deu tudo que eu tenho hoje, né? Quando eu comecei a treinar, o meu objetivo era ser professor, né? Por quê? Porque eu sempre gostei da cor amarela e branca, né? Então eu sempre tive vontade de treinava, pulava, fazia tudo que eu via os mais velhos fazendo, né? Na época de corda de professor, e eu almejei chegar na corda de professor, né? E hoje não. Hoje eu sou vamos dizer assim, um novo mestre do meu grupo, né? E eu estou muito contente da onde eu cheguei, né? Porque a capoeira ela me proporcionou isso. Ela conseguiu me proporcionar isso, né? Não só isso, mas como viagens para fora do Brasil. Nunca imaginei na minha vida sair fora do Brasil, sair fora da minha comunidade, né? Então isso me deixou assim surreal. Eu virei uma criança novamente quando eu fui para fora do Brasil, né? E vi que tudo aquilo que eu lutei, que eu persisti, eu alcancei. Eu lembro que quando eu fui começar a treinar capoeira, eu comecei a treinar capoeira de rua, porque a gente não tinha um auxílio do mestre e a gente não tinha condição financeira de pagar, né, que no tempo as aulas eram pagas. E a gente reuniu uma molecada e a gente começou a treinar no meio do mato, certo? A Rua 20 lá na Cota 200 era uma rua que tinham poucas famílias, mas eram famílias de pouca estrutura, baixa renda. E essa molecada que se via sem fazer nada, começou a ver ali um interesse pela capoeira a partir do momento que a gente começou a treinar no meio do mato. A minha motivação até hoje, minha motivação é ver que o meu trabalho, o que eu faço pela capoeira, é tudo aquilo que ela fez por mim lá atrás. Então o que me motiva é ver as crianças saindo de casa para vir treinar, ao invés de estar na rua, ao invés de estar com contato com violência, em contato com droga. Então a minha motivação é saber que eu estou fazendo bem para as pessoas.
eles resgatando um pouco do que eu ensino e se tornando um capoeirista para que eles tenham um futuro melhor, né? Tanto na profissão quanto ficar adolescente, se tornar um adulto. Lembrar que ele foi disciplinado dentro da capoeira e pode seguir carreira até no emprego, né? Mostrando o que ele aprendeu dentro da capoeira e trazendo aluno para dentro da academia.